Mas não encosta na imagem. Porra. Cara, você é um cara com várias confusões, você é um cara, né? Não sou, cara. Diferente. Mas antes de eu começar a conversar com você, eu preciso te falar uma coisa. Claro. Se eu tiver alguma informação errada numa das minhas perguntas, me corrige. Por quê? Claro, fica tranquilo. Pelo seguinte, porque eu tô tendo muita dificuldade de procurar as informações corretas sobre algumas pessoas na época de eleição. É complicado. Porque tem muita coisa diferente de uma da outra, fica entendeu? Tranquilo. Tem uma lá que diz que você votou a favor de não sei o que, a outra notícia sobre a mesma votação diz que não foi pode isso. Dizer, pode dizer. Aí eu fico olhando e falo, caraca, mas o que é realmente? Se eu tiver que entrar no site não, cada um tá fudido. Então, se eu tiver alguma coisa errada, me corrija, porque realmente foi o que eu li. Fica tranquilaço. Tá? Você foi policial, você se formou em Direito. Sou policial ainda, da reserva. É policial. É que eles falam que eu sou ex, mas não é, da reserva. Tá vendo? Primeira informação que eu já li errado. Você sempre teve um comportamento rebelde, inclusive na polícia, você sempre foi meio Não, na verdade não. Meu comportamento pode perguntar a qualquer oficial. Meu comportamento sempre foi bom, padrão. Nunca tive desvio de conduta. Eu era preso justamente por críticas na internet a políticos. Aí eu era preso administrativamente. Ah, não era por causa da polícia, era porque você, como policial, não poderia criticar os políticos. Mas aí vem a perseguição. Uma vez eu fiz um post sobre o Sérgio Cabral e Pezão, por exemplo, fiquei quase 30 dias preso por isso. Prisão administrativa, não tem nada a ver com desvio de conduta. Prisão criminal eu nunca tive. Ah, então não é uma rebeldia sua... Não, tanto que eu sou... Dentro da coisa. É que na polícia é muito complicado. Vamos supor, se você é policial e você chega lá com a barba um pouco para fazer, já toma uma anotação. Essa anotação do supervisor já vai para tua ficha. O teu comportamento que era ótimo já fica bom. E se eu tiver mais 2 anotações, já vai para o ruim. Aí o papel é frio. O papel quem olha fala assim, mal policial. Mas não é. Tu chegou com o teu coturno sujo, por exemplo. Porque eu li lá que tem não sei quantas vezes que você teve algum problema. Eu falei, pô, esse cara é rebelde. 54 prisões. 54 prisões? Muita prisão. Mas a polícia prende à toa. A polícia prende muito fácil. Mas a prisão lá é diferente, né? Não é uma prisão no batalhão. Você enfrenta a prisão administrativa. Geralmente nós chamamos de DET. DET 1, um dia. DET 2, DET 3. 3 dias. Mas geralmente, se chegar atrasado, tem gente, por exemplo... Não, mas é uma prisão, não é uma prisão que você fica... Igual um preso fica no batalhão. Mas você fica no batalhão, mas você tem acesso a tudo, ou não? Só no batalhão. Mas não é uma jaula, né? Se for prisão, aí fica na cela mesmo. Você ficou na cela? Não, nunca fiquei na cela, fiquei no batalhão. Cela só com o Alexandre de Moraes, quando ele me botou. E aí você ficou cela comum? Fiquei cela do Estado Maior. Cela do Estado Maior. Mas enjaulada, né? Sem poder... É isso aí. No batalhão você tem acesso à televisão, telefone, tudo. Não, lá também tem acesso à televisão, a TV aberta. Ou seja, quase não tem acesso a porcaria nenhuma, porque a TV aberta é uma porcaria mesmo, mas a gente tem. Não tem nada. É melhor não ter nada, então não tem acesso à informação, na verdade. Tá, não, entendi. Porque eu li lá que você tinha mais coisas, eu falei, pô, ele é rebelde dentro da polícia. Zero. Posso ligar para vários coronéis aqui agora. Né? Só para você ter ideia, teve uma vez que eles tentaram até, inclusive, me excluir, porque eu fiz um vídeo muito incisivo criticando o William Bonner. Ou seja, deveria ser uma ação de calúnia pelo próprio ofendido, que seria o William Bonner. Sim. Né? Injúria, difamação. A própria polícia entrou com essa ação por questão política e o coronel da minha unidade, que era o coronel Sérgio Porto, ele indeferiu na hora e falou, não tem expulsão e me defendeu, inclusive. Você já arrumou confusão com o William Bonner? Já. Falei pra você quando você chegou aqui. Mas mereceu. Ele merece. Tem gente que fala pra mim, porra, que você é muito polêmico. Aí eu falei, porra, vocês não conhecem o Daniel Silveira. Eu sou polêmico? Porra. Deixei aberto aqui pra poder ver o chat, o que o pessoal tá... Quais os temas que o pessoal tá querendo saber. Vou perguntar qualquer coisa. Então você teve esse seu histórico como policial e tal. Isso. E aí você virou político, aí você desafiou o STF, você foi preso. E eu Impossível juridicamente, mas fui. Eu queria saber o que isso mudou em você. Se você repensou, se você depois disso falou, não, eu vou pegar um pouco mais leve, não valeu a pena pelo que você deve ter sofrido, imagino, preso, não deve ser legal. Não é legal. Não deve ser mas valeu a pena. Valeu, você não mudaria nada, você faria tudo de novo e vai continuar na verdade, eu ratifico cada palavra. Porque, primeiro, que não tem crime naquelas palavras. Segundo, se você ofende alguém, já existe a tipificação no Código Penal. Você vai lá e processa na área civil, na área criminal, calúnia, injúria e difamação. Isso não tem cerceamento de liberdade para ninguém, absolutamente. Se fosse você aqui agora caluniando, eu ia falar, não gostei, eu vou processá-lo, é simples. Indenização ulterior, esse tipo de questão. Agora, não cabe nunca o cerceamento, nem sequer a condução coercitiva para a delegacia. Você formaliza a ocorrência e segue o processo. Basicamente isso, não precisa ter as 2 partes, por exemplo. Então você, mesmo com o que você passou e sabendo que há a possibilidade de acontecer de novo... Não há essa possibilidade. Não há? Não há. Não há porque esse tipo de autoridade a gente não reconhece mais. Uma vez que foi mostrado o que eles são, quem eles são, a gente não aceita mais. Se chegar a polícia na minha casa 23 horas hoje para cumprir mandado de prisão em flagrante, instrumento que não existe, eu vou entender como hostil. Se entrar no meu portão vai ser recebido a bala. Eu não vou reconhecer esse tipo de autoridade. Eu também sou policial, eu não cumpro esse tipo de ordem, pô.
Não vai ser um advogado civil paulistano que vai determinar o futuro do país ou cumprindo como se fosse a NKVD de Stalin. Ele não tem essa autoridade sobre o povo brasileiro. Aí a gente não pode aceitar esse tipo de autoridade mais. Polícia tem que cumprir ordem legal. Veja aí, 131 delegados da Polícia Federal hoje formalizaram uma queixa-crime, quer dizer, queixa-crime não, um pedido de investigação de abuso de autoridade do Moraes. Mas aí tudo bem, Daniel, fizeram, bati palma para esses delegados. Só que quem vai investigar? A PGR e quem vai julgar em crime de abuso de autoridade? Quem julga o ministro do STF? O próprio STF? E se bobear, Alexandre vota, não quero que me investigue. Não é brincadeira? Aí por isso que a gente lança o nome ao Senado para poder brigar por isso aí, contra o ativismo judicial. Eu não entendo porra nenhuma de direito, eu fico vendo cara, as pessoas falando, eu fico olhando ali e falo, se tu entendesse, você ia ficar maluco. Eu vejo que tem algumas coisas que eu acho meio exageradas, né? Não são exageradas, são completamente ilegais. Essa semana eu vi que teve lá uma proibição de ter que tirar do ar com o Bolsonaro chamando o Lula de... Do que era? De alguma coisa de... Sei lá do que ele chamava o Lula, tive que tirar do ar porque não pode, que é ofensa. Aí o Bolsonaro pediu pra tirar. Então tira o Lula me chamando de genocida. Aí falaram não. Aí eu falei, gente, mas se não pode ninguém, né? Mas tu veja bem, olha a ilegítima intervenção estatal sobre a tua opinião, cara. Se você incorre em um crime aqui na rede social me ofendendo, por exemplo, vai caber a mim, o ofendido, te processar. Cabe a mim, não cabe a um terceiro falar, isso aqui ofende. Dane-se, ele não tem nada a ver com isso. Concordo, a briga que eu tenho com as redes sociais entre eu e você. Isso é a minha grande briga. E se a rede social, dentro das suas regras privadas, decidirem, esse é um discurso de ódio, e eles retirarem a publicação por entender que tem algum tipo de crime, aí tudo bem, é a regra da empresa. Ainda assim estão operando em um país que a Constituição veda a censura, mas ainda assim... Não, eu ganhei na justiça e o Instagram não me devolveu a conta. Veja bem, ou seja, está desrespeitando a Constituinte do país que ele opera, tá certo? Sim. Então, eu tenho até um projeto sobre Big Techs para poder proibir isso, é um projeto meu, que inclusive o Olavo de Carvalho, à época... Quando eu fui preso, ele falou, o Daniel não foi preso pelo vídeo não, ele foi preso pelo projeto da Big Tech, de proibir a censura e impedir que elas funcionem caso censurem no país. O Texas, essa semana, fez um movimento importante, não sei se você viu que o Texas falou que é proibido qualquer rede social retirar pessoas do ar. Isso é importantíssimo. E acabou. Você não... Porque eu acho que você está certo no que você está falando na questão do ofendido. Eu não preciso que a rede social decida se eu estou ofendendo alguém ou não. Decidir. Se eu ofender alguém, esse ofendido me processa, não a rede social. Isso, uma mãe. Cara. Né? Não pode existir um tribunal da verdade que fale assim, você não pode dizer isso, porque não me agrada. Não, se eu não agradei o Rica Perrone, ele vai tomar a atitude dele. Isso. Não cabe ao moço ali que está ali filmando a gente. Exatamente. Moço. Não, mas é exatamente isso, exatamente. Já existe um mecanismo, não precisa se criar novos. Entende? Nesse sentido. Aqui no Brasil existe um perigo avançando que as pessoas não compreendem, que chama-se neoconstitucionalismo. Esse perigo, ele se justifica justamente assim, olha, se o legislativo não age, nós vamos agir, mas o juiz não age, ele não pode, ele é inerte feito esse copo. Se eu não encher ele de água, ele vai ficar vazio. O juiz é isso aqui, é um copo vazio. Eu vou enchê-lo de argumentos para que ele tome a sua decisão. Sim. É a mesma coisa, essa é a analogia. E eles vazios estão e se enchem. E vão tomando decisões, depois não cumprem mais a lei e falam, não, nós pacificamos a matéria. Isso é um crime. A matéria não é pacificada, a lei já foi feita, legislada. Eles têm que respeitar aquilo. E não está acontecendo isso no Brasil. O que você perguntou, Maurício? Maurício é advogado, ele sabe melhor que eu falar dessas coisas. Né? Bom. Sobre o plenário da Câmara ter validado a sua prisão, o que você achou? Ali, Maurício, foi uma decisão completamente ilegal, mais uma vez. Eu tinha maioria de votos. Aqui eu vou falar abertamente o que aconteceu na Câmara dos Deputados, nos bastidores. Eu tinha em torno de 362 votos para poder imediatamente ser solto. O Arthur Lira recebeu chantagem do Alexandre de Moraes, Barroso, Toffoli, inclusive da RP9, que são as emendas de relator, que, sob a relatoria da Rosa Weber, que agora é a presidente da Suprema Corte, e disseram que se me beneficiassem, não liberariam um centavo, por exemplo. Ele tudo é movido a dinheiro. E, infelizmente, tem muitos deputados ali que não sabem nada do que estão fazendo ali. Eles só perguntam, como é que eu voto nisso? Vota sim. Ele vai lá e vota. Ele não sabe o que está sendo discutido. Eles sequer entenderam que era prerrogativa do deputado. Quando o Lira mentiu, sentado à mesa da Câmara dos Deputados, da presidência, ele disse, não estamos votando as prerrogativas. Ainda assim, estamos votando os limites da liberdade de expressão. Olha como é que ele tira da sociedade um direito. Não tem limite na liberdade de expressão. O limite se dá quando você criminaliza alguma palavra, mas essa já é criminalizada na injúria e difamação. Tá? E o advogado pode falar no teu ouvido agora, e duvido que vai desmentir o que eu vou falar, já está tipificado. Quando isso é feito, acabou. Não há o que se fazer mais. Eu te injuriei, você me processou ou não. Falou que você está errado. Não falou, mentira. Não. Duvido. Pô, chama ele aqui ao vivo, eu duvido que ele fala, não vai falar. Aí quer dizer, eu vou e falo assim, Rica, eu te acho isso, te ofendi. Cabe a você, cara.
A verdade é que na Câmara dos Deputados houve uma chantagem, um lobby muito grande para que eles colocassem a prisão e mantivessem primeiro. Eles não queriam sair pequenos na questão. O vídeo não tem nenhum tipo de crime. O revisor da minha ação penal foi o Nunes Marques, o ministro Nunes Marques. Essa é a figura mais importante de uma ação penal. Por quê? Eu falo isso, reverbero sempre, mas ele compara a lei, a acusação e a defesa. Ele faz o estudo daquele caso e ele vai decidir onde tem crime, onde tem acusação de fato que pode legitimar algum tipo de sentença. No final, ele pede absolvição completa, porque não há crime, e avisa aos ministros, fala, olha, vocês estão cometendo uma ilegalidade, não há crime nessa questão. Ele pede. E os ministros votam. O Alexandre de Moraes ele chega ao ridículo de falar assim, bom, respeitando o sistema trifásico para calcular a pena no Brasil, que é o sistema que nós usamos, aqui não é uma questão matemática, é uma questão filosófica. Acho que eu vou dar 8 anos e 9 meses. Assim, o Barroso vai... Eu daria mais, mas se o relator... Quer dizer, esses caras não têm que estar lá. O Alexandre tem que estar preso hoje. São vários crimes que ele vem cometendo na lei de abuso de autoridade, bem como de responsabilidade. Quando ele dá seguimento a um inquérito de ofício, que nasce de ofício, tudo isso é muito ilegal, é muito inconstitucional, cara. Tu tem noção que ele abriu um inquérito? Ele não. Quem abriu foi o Dias Toffoli, o 4781. E nomeia ele diretamente, sem sortear, ferindo inclusive o princípio do juiz natural. E ele continua com esse inquérito. A votação desses ministros, por si só, já iriam empichar todos eles. Porque eles passaram por cima do detentor privativo da ação penal. Isso é técnico, mas é o que é hoje no Brasil. Você acha que isso é ideológico, é pessoal? Não, é ideológico, isso é pura ideologia. Por que você pura acha ideologia. Que tem porque a ideologia que ela transforma a nação, não tem nada a ver. O dinheiro não transforma a nação. Tem, por exemplo, muito dinheiro. A Venezuela, na década de 70, era o 20º país mais rico do mundo. Quer dizer, estava entre os 20 mais ricos do mundo. É chamada de Novos Emirados Árabes do Brasil. E era. Então, na década de 80 ainda permanecia e era pujante. Quando vem o chavismo, que ela começa a derreter. E com o Maduro derrete mais ainda, se você pegar a Venezuela. O que acontece é tão crítico que o dinheiro não quer dizer nada. O dinheiro pode tanto comprar esse copo como pode comprar um rolo de papel higiênico ou encher um tanque de um carro. Depende da tua moeda, como está a situação financeira do país. Mas se você tem muito e cai num socialismo, o que adianta ter muito dinheiro? Tu não consegue ter o carro para comprar gasolina, que vai ficar barata. São vários comparativos que você pode traçar. Aqui no Brasil não é diferente. Não tem nada a ver com dinheiro, é ideologia. É a ideologia que domina a cultura. Se você falar hoje que as drogas são liberadas e a aceitação popular for maioria, a droga vai ser liberada. Mas aí tem um entendimento sumulado pelo STF, uma súmula vinculante que tem força de lei. Aí passa a vincular sobre a matéria. Está liberado. Não podemos mudar entendimento de ministro da Suprema Corte. Se a cultura daqui a 30 anos falar, ó, está erradicada as drogas, é crime hediondo, você não pode mudar o entendimento do ministro? Quer dizer, tudo que acontece no Brasil parece uma piada pronta.